São. Fala aí pessoal, boa noite, meu nome é Estevão, eu sou o Jared lá do blog The Painting Frog, aqui do canal no YouTube. E eu tô aqui hoje para fazer uma live, acho que essa é a primeira live que a gente faz aqui no canal. E ela tem um bom motivo de ser, hoje eu vou estar falando aqui com o Romero, que é um dos representantes da Vem Pra Mesa Jogos e que anunciou recentemente lá no Facebook do Warhammer Brasil que vai passar a ser revendedora dos produtos da Games Workshop no Brasil. Então a gente vai bater um papo e vamos ver o que tem de novidade vindo para cá. Vou passar aqui para o Romero e a gente já começa a conversar. Fala aí, Romero. Beleza, cara? Fala, Estevão, tudo jóia? Tudo Beleza? jóia, meu. Então você tá ao vivo, está no ar aqui no canal The Painting Tô Frog. ao vivo. Tô ao vivo. Legal. Romero, pô, cara, eu não preciso nem dizer pra você que eu fiquei empolgadaço com a notícia outro dia de que a Vem Pra Mesa Jogos ia trazer os produtos da Games Workshop no Brasil. Quem tem um bom tempo de hobby aí, de estrada, como eu tenho, sabe que a história da Games Workshop no Brasil foi tortuosa ao longo dos anos, né? Ela... A gente teve aí ao longo dos anos diversas representações e a Games Workshop tem um interesse no Brasil, né? A gente sabe disso. E ela vem tentando entrar no mercado. A última tentativa que teve foi com o pessoal da Solid, que trouxe um bocado de coisa para o Brasil, que trouxe, salvo engano, eles trouxeram 2 cargas no total, 2 ou 3 cargas no total, e pararam. E aí de repente você vem e faz um anúncio bombástico. Joga um míssil termonuclear na comunidade dizendo: pessoal, a gente vai trazer Games Workshop pro Brasil. E aí, Romero? Vai trazer Games Workshop pro Brasil, cara? Vai. Eu vou falar um pouquinho sobre a Vem Pra Mesa Jogos primeiro, tá? Perfeito. Para poder posicionar o pessoal. Nós somos uma loja, nós não somos revendedores. Nosso estilo de oferta vai ser bem diferente ao que era da Solid. A Solid era uma revendedora aqui para o Brasil, né? Assim como foi a Hobby Depot antigamente, e por outras revendas. Nós somos uma loja que está revendendo, certo? Então, assim, nós vamos passar a vender aqui, mas a ideia vai ser completamente diferente. Nós não vamos alimentar o mercado da mesma forma que a Solid estava fazendo. A gente não vai ter lojistas parceiros, nós vamos vender na nossa loja. Né? E sim, mas nós vamos ter acesso a vender todos os produtos, nós vamos trazer todas as novidades, todos os produtos. Isso daí, sem dúvida. Né? Falando um pouco da Vem Pra Mesa, nós somos uma loja localizada em Natal, aqui no Rio Grande do Norte. Somos uma parceria entre 3 amigos, né? No momento somos eu, Gilberto e Eduardo, que você conhece já há muitos anos, o Eduardo. Sim. Nosso principal negócio é aluguel e venda de board games. Só que tanto eu quanto o Eduardo somos fãs de Warhammer há vários anos, então depois que a Solid deixou esse espaço no mercado e ficou cada vez mais difícil você conseguir importar e adquirir produto da Games Workshop aqui no Brasil, então a gente pensou e falou: rapaz, vamos importar, vamos trazer legalmente aqui para o Brasil e vamos revender como loja, né? Nós entramos em contato então com a Games Workshop. Como você falou, a Games Workshop tem muito interesse no Brasil, muito interesse no Brasil. O pessoal assim é muito receptivo à ideia do Brasil. Eles sabem das dificuldades que existem no Brasil, eles sabem dos problemas de importação que existem no Brasil e que eu vou antecipar agora são muito grandes. É muito difícil você importar aqui no Brasil. Não é novidade, assim, né, Romero? Não é novidade, eu acho que não é assim, novidade. você está dizendo aí, eu sei isso, a Vem Pra Mesa é uma loja de amigos, é uma loja de hobbyistas. Exato. E quem tá no hobby sabe, cara, as dificuldades que são você manter no Brasil um hobby onde todos os insumos vêm de fora. Exatamente, é muito complicado, é muito difícil. Mas assim, a gente está tentando, como você comentou, é uma loja de fãs para fãs, né? É uma iniciativa assim mais para para permitir que o pessoal aqui tenha acesso, para garantir que a gente consiga ter já nacionalizados, já localizados, já aqui no Brasil esse tipo de produto
Porque a gente sabe que é difícil, a gente sabe que essa dificuldade, ela termina atravancando o hobby, né? Warhammer aqui no Brasil, assim, sempre foi, a minha impressão é que sempre foi um negócio, assim, muito de paixão mesmo, porque é muito difícil você ser hobbyista aqui no Brasil. Não é nem só pelo custo, mas até por dificuldade de você conseguir pessoas para jogar mesmo, né? Sim. Porque é um negócio que não é tão conhecido, você não vê loja, você não vê tanta loja promovendo, você não vê, é difícil para você conseguir encontrar produto da Game Workshop. Tanto é que, assim, a primeira vez que eu vi produto da Game Workshop foi numa viagem que eu fiz pro exterior. E, assim, eu olhei para aquilo ali, tipo, aquilo ali realmente não me dizia nada, porque a presença aqui no Brasil era zero, né? Eu achei bacana, achei bonitas as miniaturas e tal, que legal. Só que não sabia, não conhecia. E, assim, eu sempre fui envolvido em outros hobbies, né, que são geralmente ligados com pessoas que têm toda Games Workshop, videogame, board game. Pra você ver, até mesmo jogos da Fantasy Flight que eram super legais, que era da série Warhammer, aquilo ali não me dizia nada, porque pra mim eu não conhecia o que era isso. E, assim, isso é uma dificuldade que a gente tá tentando ajudar a ultrapassar aqui no Brasil, né, com essa iniciativa. Uhum. E o grande lance que eu ia falar também é assim, você está dizendo aí da dificuldade. Eu acho que hoje a gente já tem um cenário muito diferente no Brasil, né? Eu acho que um dos grandes méritos aí da Solid foi criar uma rede de lojistas no Brasil muito grande, praticamente do dia para a noite, né? Se a gente for pensar 2 anos atrás, você encontrava os produtos da Games Workshop em lojas em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, aí no Nordeste. Quando naquela viagem que a gente se conheceu, inclusive, sim, acho que foi 1 ano ou 2 anos atrás, já tem 2 anos que eu tive em Natal. 2 anos já. Eu fui numa loja em João Pessoa e achei no shopping, tirei foto e postei no Instagram. Eu falei, poxa, cara, que emoção entrar numa loja no Brasil e poder encontrar um produto da Games Workshop. Tirei uma foto com... putz, esqueci o nome do jogo, aquele joguinho de tabuleiro que saiu tem pouco tempo. The Age of Sigmar. Puxa, cara, fugiu o nome. É o Shadespire. Shadespire, isso aí. Tirei uma foto com a caixa de Shadespire, cara, e quase comprei. Você vê, eu sou tão bobão, tão maluco com essas coisas da Games Workshop, que eu já tinha o jogo, mas eu fiquei tão empolgado que eu queria comprar mais um. Ainda bem que a minha esposa estava junto, não deixou. Pois é, assim, e isso é que a gente sempre fala assim, aqui nós somos tão carentes desse tipo de coisa, porque a palavra é essa mesmo, a gente é tão necessitado disso, que nos causa surpresa, nos causa estranheza ver um jogo. Eu me lembro que na época, quando começou a outra iniciativa aqui, eu vi no Warhammer Brasil alguém comentando assim, falou, cara, você não sabe como é legal pra mim, como é bacana pra mim eu poder ir numa loja aqui em Porto Alegre e poder comprar uma caixa do base do Blood Bowl. É a mesma coisa, assim, existe um mercado, existe muita gente que tem interesse, mas é difícil. Realmente é uma iniciativa, é uma coisa difícil aqui pra estar aqui no Brasil, né? Mas, Roberto, então deixa eu perguntar um negócio. Você já adiantou aí que a Vem Pra Mesa Jogos tem 3 sócios, né? Isso. Que é você, o Eduardo, que é o meu brother, e o Gilberto. Vocês 3 são hobbyistas? Vocês 3 jogam Warhammer 40.000 ou Age of Sigmar? Gilberto ainda não foi devidamente doutrinado. Ele está vendo essa live, provavelmente está rindo agora. Mas ele ainda não... realmente os fãs da Games Workshop dentro da sociedade somos eu e o Eduardo, né? O Gilberto, ele é um cara, ele é mais ligado a board games, a jogos de tabuleiro, tanto é que assim, a loja inicialmente ela é uma luderia, né? E a gente trabalha também com venda de board game, por isso que a gente resolveu entrar também na venda de miniaturas, mas aqui em Natal, nós temos já uma comunidade relativamente grande, principalmente para os padrões da cidade. Sim, sim. Isso foi uma das coisas também que nos animou. É uma das coisas que eu acompanho, né? E eu fico sempre muito empolgado. O Eduardo me manda foto e fala,
tem torneio esse final de semana. Eu falo, cara, que é isso? Pois é, isso. Né? Pois Eu é, acho isso é muito a legal, comunidade de vocês está bem ativa, né? Isso, a gente tem uma comunidade assim fixa de uns 10 a 12 jogadores, né? A gente tem, que assim não é muita coisa, mas assim, para nível Brasil e principalmente nível Nordeste, Natal, que é uma cidade que não tem 1 milhão de habitantes, é muita coisa. Então assim, é muito surpreendente a gente ter conseguido isso, assim, é um trabalho mesmo de dia a dia, a gente mostrando o jogo para pessoas que a gente conhece, que a gente gosta, que a gente sabe que pode entrar no hobby e tal, e assim, e a gente consegue, a gente mantém eventos, mantém torneios, nós fazemos torneios, nós fizemos já 2 torneios ITC aqui, né, com regras do ITC, inclusive com a possibilidade, com a vinda agora oficialmente da Games Workshop, a gente vai poder fazer premiação oficial, vai poder ter produtos oficiais, inclusive para outros locais do Brasil, a gente não vai, Pera que a gente chega lá. Então calma, calma. Eu sou ansioso, cara. Como diria o Jack the Ripper, vamos por partes. Mas a minha próxima pergunta, então, dando sequência a esse lance assim de vocês serem hobbyistas, de estarem envolvidos no hobby, de saberem das dificuldades, a minha pergunta é: vocês estão realizando agora algo que é o sonho de qualquer hobbyista brasileiro? Eu já tive esse sonho, você teve. Eu tenho certeza que a galera que está aí acompanhando a nossa transmissão, inclusive eu nem sei se tem alguém acompanhando, cara. Eu deveria dar uma olhada nisso. Parece que nós temos 11 espectadores. Você vê, eu me empolgo conversando, esqueci de olhar aqui a métrica. Mas eu tenho certeza que você que está aí ouvindo essa conversa já teve esse sonho, já passou na cabeça assim, putz, cara, que vontade, eu queria trazer os produtos da GW para vender no Brasil. Então a minha pergunta para você é: o que está por trás desse leap of faith, né? Desse salto de fé? É só mesmo esse tesão pelo hobby, ou vocês acham que isso é algo viável no Brasil? E aí já na sequência eu já vou emendar uma outra pergunta. Esse é o melhor momento, porque eu acho que economicamente e com a situação mundial que a gente está, né? A gente está fazendo essa live aqui hoje no auge da pandemia de Covid-19 no Brasil. Você acha que é o momento certo? Você acha que de repente não é muita fé? São boas perguntas. Primeiro, sim, o que está por trás, em grande parte, é fé. Não vamos mentir, fé, a gente nós gostarmos do hobby, nós gostarmos do jogo. É muito assim um prazer pessoal, assim, aquela proximidade que a gente quer ter com o hobby do que outra coisa, mas a minha opinião, sendo bem honesto contigo, Estevão, é que o problema do hobby aqui no Brasil nunca foi dinheiro, nunca foi exatamente o custo. Todo mundo que está no hobby sabe que é um hobby caro. Eu acho que a maior dificuldade é em você convencer pessoas de que montar aquele spruezinho, pintar, colocar numa mesa, levar aquele monte de miniatura para um local, fazer cenário, não sei o que, isso tudo é um hobby legal. Essa para mim é a maior dificuldade. Esse é que é o maior... Mas sabe, Romero? E aí, desculpa te interromper, mas eu acho que essa parte do hobby é o auto-win, é o auto-sell. Né? Você dá de cara com um bando de miniatura pintada na mesa, com a mesa toda 3D, ao longo de anos aí fazendo evento, levando bonequinho em evento nerd, em evento de escola, quando eu ainda dava aula, é aquilo, cara, é dar balinha pra criança, a galera compra mesmo a ideia do hobby. Eu não sei se ele tá assistindo aí, o meu padawan atual, o André Mancini. Ele foi meu aluno e ele conheceu o Warhammer num dos eventos nerds que eu fazia na escola que eu dava aula de inglês, e ele conheceu o hobby lá. Pois exato, assim, o que a gente gostaria muito de fazer é tentar diminuir esse gap mesmo para o pessoal conhecer o hobby, porque isso obviamente, né,
apesar de, como eu falei, ter muito do gosto, ter muito da fé, ter muito do desejo, da vontade da Games Workshop, a gente obviamente quer que isso tenha futuro, quer que isso tenha lucro, né? Óbvio. Mas a gente quer trabalhar nisso daí. Você não é maluco, né, Romero? Você não tá trazendo para dar, né? Exatamente. A gente ainda não tá rasgando dinheiro, embora assim, até um preview logo da informação, a gente vai tentar manter os preços o mais competitivos possível. Né? Obviamente também. A gente também não quer enriquecer as custas do hobby. Né? Sim. Mas voltando. Então assim, a gente quer muito trazer isso daí e mostrar e tentar diminuir esse gap. Para o pessoal, assim. Por exemplo, tem coisa mais legal do que você fazer um evento, você participar de um evento, de Kill Team, que seja, e você ter a premiação oficial, aqueles troféuzinhos que tem, que é o símbolozinho do Kill Team. Sim, não, Romero, isso é maneiraço, cara. Isso é aquilo, cara. Uma coisa que eu falo, e aí às vezes, né, cai meio que em ouvidos moucos, é que, querendo ou não, você fica mais motivado para jogar, para produzir, para fazer o teu arme, para pintar, quando você participa de uma cena ativa. Ativa, né? Exato. É diferente você estar sozinho, ter um hobby solitário, você ficar só pintando os bonecos e tal. Embora isso seja prazeroso em si mesmo, tá, pessoal? Não estou desmerecendo isso, muito pelo contrário. Eu acho que a quantidade de boneco aqui atrás mostra que o meu lance é pintar boneco. Mas quando você participa dessa cena ativa, quando essa cena ativa existe no local que você está jogando, né, isso vai do micro ao macro, vai da sua cidade até o cenário nacional, você acaba ficando mais motivado, Sim, né? Acaba ficando mais motivado, com certeza. E assim, isso é uma coisa que a gente infelizmente nunca teve aqui. Óbvio, todo mundo pode dizer que o Brasil é um país muito grande, que os jogadores estão muito separados, mas realmente é uma coisa que falta. Realmente sempre foi uma coisa que faltou. Obviamente a gente não vai conseguir ocupar todo esse espaço, né? No Brasil é muito grande. A nossa loja, infelizmente, tem uma limitação. A limitação até de pessoal, assim, para fazer isso. Mas a gente quer tentar. Não, e eu acho que é o que é válido, sabe, Romero? Então vamos lá, eu vou levar a conversa um pouco além já também, então. Você disse aí no começo da nossa conversa que teve uma mudança de paradigma na maneira que a gente estava anteriormente com a GW no Brasil, que era através de um representante, de um distribuidor, que era a Solid. O que a Solid estava fazendo? A Solid trazia o produto de fora e aí a Solid revendia para uma rede de lojas no Brasil que estava capilarizando o produto da Games Workshop. Então, a Games Workshop mudou esse sistema de trabalhar? Se mudou, eu não sei. Mas quando nós entramos em contato com a Games Workshop, ela se interessa muito em ter pequenos lojistas. Ela valoriza muito pequenos lojistas. Porque ela sabe, como você falou, que é isso que capilariza o hobby. Mesmo que você seja uma loja pequena, que tem uma estantezinha lá, 5, 6 Start Collecting com alguma coisa, você tá mostrando aquilo ali para um público novo. E é isso que a Games Workshop quer. Quando a gente entrou em contato, né, na época que a gente entrou em contato, eu falei até com o pessoal da sociedade, bora tentar, ver o que eles dizem. O pessoal, não, mas isso aí deve ser, pedir para ser distribuidor, deve ter que fazer carga de R$1 trilhão e não sei o que, não sei o que. Não, vamos. É como eu falei, a representante da Games Workshop para a América Latina, né, ela foi nesse ponto. A gente não tem do que a Games Workshop, ela dá muito incentivo ao lojista, ela ajuda muito o lojista nesse aspecto. Ela nos deu passo a passo de toda assim, tudo que a gente precisaria para poder importar, tal, sei o que. Na verdade, a demora é muito mais aqui no Brasil do que a da Games Workshop. Sim. A Games Workshop, ela tem todo o interesse em revender, e assim, mesmo para pequenos lojistas. Infelizmente, o nosso processo, e aí qualquer um dos nossos ouvintes aí que tenha importado um kit do eBay, da Inglaterra, sabe, às vezes as coisas levam
3 dias, 4 dias, 5 dias para chegar da Europa no Brasil. E aí entra nos buracos negros da nossa fiscalização alfandegária. E lá passa um mês até que seja liberado. Então eu imagino que não deva ser muito diferente com a encomenda que vem de navio, né? Isso. E assim, e para importar para pessoa jurídica, o complicador é muito maior, porque nós temos que ter uma autorização especial da Secretaria de Comércio Exterior para poder importar. Aí quando chega aqui você tem que ter um despachante aduaneiro certificado pela Secretaria para poder liberar essa encomenda. E tudo isso obviamente acarreta custo. E acarreta custo que até atrapalha os pedidos que nós podemos fazer, né? Porque fica difícil para eu chegar e, por exemplo, vamos supor que alguém queira muito aqui um Start Collect novo que está lançando agora de adeptos mecânicos. Eu quero a Indômitos, cara. Quero a caixa nova. Já a gente fala disso. Mas pô, a pessoa quer muito esse negócio. Pelas regras da GW, eu posso importar essa caixa, pedir só essa caixa para eles, me enviar essa caixa e eu revenderia para essa pessoa. Só que os custos fixos agregados a essa importação inviabilizam totalmente esse processo, a menos que esse meu potencial cliente queira pagar 5 mil reais de um Start Collect. Não. E daqui a pouco a gente vai conversar de preço, né? Essa é uma das minhas perguntas para você, né? Mas então só voltando, porque eu vou ser sincero, eu já falei isso aqui hoje, quando você vem e inclusive eu vou registrar aqui, ó, Eduardo, tô muito magoado com você, cara. Você é meu brother e eu fiquei sabendo desse negócio pelo Romero num post de Facebook, cara. Poxa, cadê a exclusiva, né? Mas é verdade. Não veio falar comigo, puto. A verdade pra mim é a seguinte, Romero. Foi uma grande novidade. Inclusive é uma novidade essa maneira de trabalhar o mercado, né? Porque pelo que você está falando hoje, as portas da Games Workshop estão abertas para qualquer lojista brasileiro que queira revender o produto. É isso mesmo? Então, por exemplo, o pessoal lá da Jambô, no Rio Grande do Sul, se quiser revender hoje, não precisa passar pela Vem Pra Mesa. Não, na verdade nós não temos exclusividade, nós não somos revendedores. Qualquer lojista brasileiro pode importar da Games Workshop. Sendo bem honesto com todo mundo, se tiver algum lojista aqui que quiser fazer pedido e abrir concorrência pra gente, tem toda a liberdade do mundo. A gente não tem reserva de mercado aqui no Brasil. A única coisa, basicamente, que a Games Workshop faz, inclusive, assim, isso é um comentário, é mais fácil a negociação com a Games Workshop do que com algumas editoras nacionais, né? Eu que estou vendo board games também, eu posso falar muito bem disso. A única coisa, basicamente, que a Games Workshop exige, isso é óbvio, é que se comprove que, de fato, é um lojista. Uhum. Não é uma pessoa física querendo se passar um lojista para poder assim, adquirir produto para outro valor. Mas, tirando isso, qualquer lojista, qualquer pessoa jurídica no Brasil pode revender os produtos da Game Workshop. Legal. Então tá. Então a gente já estabeleceu que vocês são robistas, têm uma loja, estão no mercado. E aí, inclusive, vou me penitenciar. Daquela vez que eu tive aí, que a gente se conheceu pessoalmente, eu queria ter ido visitar a Vem Pra Mesa, né? E acabou não dando tempo por N coisas. E é difícil você tirar um tempo da viagem em família para ir. Isso, né? Mas faz parte. Eu acho que muito em breve, quando eu estiver por aí de novo, eu vou prestigiar vocês sim. A minha próxima pergunta então é a seguinte: ainda nessa mudança de paradigma de explorar o mercado, a Games Workshop ela impôs para vocês um determinado mix de produtos ou não? Vocês tiveram liberdade para escolher o que vocês vão trazer? Não, a gente teve liberdade total para escolher o que a gente quisesse. Eu posso pedir, no caso, posso pedir só tintas, posso pedir só miniaturas, posso pedir qualquer conjunto de miniaturas que eu quiser, sem restrição nenhuma. Tá, então agora eu acho que é a pergunta que interessa a maioria das pessoas que estão ouvindo aqui. E eu vou aproveitar e fazer um negócio. Já que a gente está fazendo nesse formato de live, pessoal, e eu estou acompanhando o chat aqui, vamos fazer o seguinte: eu vou terminar de fazer as perguntas que eu tenho pro Romero, mas aí no final, antes da gente encerrar a transmissão, se o Romero, é claro,
tiver afim, eu acho que a gente podia... vocês podem fazer perguntas ali no chat, tá? E aí eu vou ler e repasso aqui pro Romero e a gente tenta atender vocês que estão nos prestigiando, tá bom? Só vou pedir assim para que vocês coloquem na frente pergunta com letras maiúsculas para que eu possa achar fácil ali no chat na hora que eu for procurar, tá bom? Romero, a pergunta de $1 milhão. Que é que tá vindo nessa primeira leva de vocês? Nessa primeira leva da gente, por questões majoritariamente legais, nós estamos trazendo tintas. Único e exclusivamente tintas nessa primeira vez. Nós fizemos um mix de tintas assim que a gente, nós como hobbyistas já gostaríamos mais assim de ter, ou que acharíamos que seria mais interessante para o pessoal. Estamos trazendo contraste, estamos trazendo wash, shade no caso. Estamos trazendo algumas técnicas assim variadas. Infelizmente nós não conseguimos trazer tudo que nós queríamos porque por causa da questão do coronavírus, como se alguém visitou as páginas da Game Workshop nos últimos meses, viu que eles fecharam produção, pararam produção, fecharam não sei o quê. Eles pararam, na verdade a Games Workshop parou tudo. Ela parou a produção, ela parou a distribuição e ela parou a ponta. Ela parou todas as lojas dela na Europa. E elas estão retornando agora, literalmente agora. Coisa de 1 ou 2 semanas as lojas da Inglaterra começaram a reabrir. Exatamente. E assim, eles por causa disso, eles têm muita coisa que eles não têm ainda em estoque. Tanto é que se você entrar hoje no site da Games Workshop mesmo, tem centenas de produtos que estão fora de estoque temporariamente, né? Então, alguns materiais que nós queríamos ter trazido, infelizmente a gente não pôde, mas no Oil e a Grax Search a gente garante que está trazendo. Mas pelo menos isso, hein? Pelo menos isso. Mas assim, contraste, assim, a gente está trazendo alguns contrastes, estamos trazendo alguns bases, estamos trazendo algumas tintas layers, assim, realmente foi uma escolha pessoal mesmo, de tintas que nós vimos que são mais interessantes ou que são mais úteis para os hobbyistas mesmo. Mas então a minha próxima pergunta é, por que não trazer kits nesse momento, Romero? A gente queria trazer. Acredite em mim que a gente queria. Ué, cara, assim, agora essa é a velha máxima. Você entra no site da Games Workshop para comprar um pote de tinta. Mas aí você vê o valor do frete, você fala, pô, vou aproveitar. Mas a questão é, para compra por pessoa jurídica, para importação por pessoa jurídica, assim, os meandros do sistema de importação. Cada item tem um código de 8 números que diz o que aquele item é dentro do sistema de número... É o SKU, né? Isso, exato. É tipo um SKU, um número que é meio padronizado, aquele seria padronizado internacionalmente, porque é o mesmo lá na Inglaterra quanto aqui, que diz o que aquele item é. Então, assim, tintas está dentro de uma categoria que a importação é muito mais fácil. Miniaturas reduzidas de modelismo que não tenham um jogo incluso estão inclusas em outro registro. Ou seja, Start Collecting, que não tem regras, não tem dados, e tecnicamente aquelas miniaturas não precisariam ser utilizadas para jogo, são uma coisa. A caixa de Indômitos é um terceiro item. A caixa de não sei o que é um quarto item. Isso vai se espalhando. E para cada item desse a gente tem que adquirir uma licença, uma autorização específica. Entendi. Então, assim, por exemplo, eu tenho que mostrar, se fosse, como as miniaturas da Games Workshop oficialmente são para 12 anos ou mais, então eu tenho que ter uma autorização do Inmetro de que aquelas miniaturas, elas não têm elementos tóxicos, não tem não sei o que, aquela etiquetazinha que todo mundo conhece, que tem dizendo assim, o Inmetro garante que isso aqui, a gente tem que ter isso daí. E isso é difícil, isso demora, infelizmente, para a gente obter. Por isso que a gente não quis pedir miniaturas agora. A gente poderia ter esperado para fazer tudo daqui a 3, 4 meses, mas a gente preferiu pedir logo, solicitar logo as tintas, começar com esse processo. Também que é um teste pra gente, um aprendizado pra gente. A gente tá aprendendo a importar. Não, é isso. Eu acho isso fantástico, porque de novo é aquilo, você tá aprendendo o business, né? Isso. E sem ter que gastar uma fortuna com despachante, alfandegário, com um bocado de coisa.
Você está trazendo um insumo que é importantíssimo, que inclusive na época que a Solid trouxe a primeira carga, foi uma crítica da comunidade, porque a Solid fez o contrário, a Solid trouxe só kit na primeira leva e não trouxe nenhuma tinta. E aí o grande questionamento era como é que você está trazendo um material para o Brasil que é um hobby de pintura e não traz a tinta, né? Então vocês estão fazendo o processo inverso, mas até aí tudo bem, porque o mercado existe para tinta também. Mas a próxima pergunta é, e aí, vocês vão trazer kit? Vocês planejam trazer kits quando? Quando... essa pergunta eu não vou poder lhe responder agora. Quando é o mais cedo possível. Mas você não pode me responder porque você está miguelando informação e você já sabe nessa sua cabeça, ou vocês ainda não têm uma previsão? Nós ainda não temos uma previsão. Assim, pela Games Workshop a gente pode trazer kit, mas pelo Syscomex e, sei lá, todas as outras coisas de Podans a gente ainda não pode. Então, mas assim, tão logo a gente pode trazer, nós vamos trazer, obviamente, as miniaturas. Nós temos interesse em trazer a caixa de Indômitos, obviamente. Porque então, ela vai ser o gateway dessa nova nona edição. Exatamente. E é o grande lançamento dos próximos 2, 3 anos. Né? Não, 2, 3 anos eu não sei, porque daqui a pouco sai a 10ª. Mas eu acho que desse ano... Esse ano com certeza. E aí do ano que vem, certamente o Indômitos é a grande lançamento, até porque, como você pontuou aí, o Covid deu uma atrapalhada nos planos, né? Infelizmente no Brasil, a gente sempre tem esse gap gigante, que aí você falou de diminuir esse gap. Eu acho que esse gap, que quando você fala de diminuir o gap, tem que também você pensar diminuir isso, aproximar o Brasil do que acontece lá fora. Né? Já tem gente que já tá com... Se bem que esse cara que eu vi, eu acho que ele recebeu antes, mas vai lançar esse final de semana. Semana que vem eu garanto pra vocês que vai ter aquele boneco novo do Necron, fodaço lá, puxando a alma do cara, pintado em todo que é lugar. Entendeu? Porque o cara vai pegar e vai lá na Games Workshop e compra, ou ele pediu no pre-order e vai receber na semana que vem. E a gente aqui no Brasil demora pra caramba. Mas aconteceu efetivamente... Eles tiveram problemas com a Prophecy of the Wolf. Um monte de gente comprou, veio a pandemia, veio a parada das coisas, e aí atrasou o meio de campo, teve gente recebendo a Prophecy, teve gente não recebendo, né? Isso realmente foi um problema. E eu acho que isso acabou, e aí é uma especulação minha, mas acabou empurrando o lançamento da nona e da Indômitos. Sim. Assim, isso também é uma estimativa minha, mas eu vou falar... tiveram outros lançamentos antes da Indômitos, né? Porque toda a história do Psyche Awakening é um prelúdio para Indômitos, né? Levava, né, para Indômitos. Exato, então assim, você teve ainda... Acho que quando eles anunciaram que ia ter a nona edição, acho que ainda teve 2 ou 3 livros que o próximo ele vai lançar, que é o Pária, até que seja o lançamento da nona edição, né? E assim, de fato eu não sei, eu ainda não tenho essa informação, não sei como é que vai ser esse prazo. Romero! Para! Você sabe! O pior que eu não sei. Aquela listinha de SKU entrega, Romero! Mas o pior que a gente realmente a gente ainda não sabe. A data de lançamento de coisas muito pra frente a gente não sabe. Tá bom, Romero, vocês não sabem. Pois a gente volta nisso. Né? Mas é isso, a Indômitos está para sair. E na verdade eu acho que ela está saindo daqui a 2 meses. Né? Eu não acho que demore muito mais não. Mas deve ser por aí mesmo. O grande lance é que eu vi lá no post no Facebook que você fez, a galera perguntando, eu quero Indômitos, as pessoas vão querer Indômitos. Pede aí a tua autorização para pedir Indômitos, Romero. Sim, não, isso aí com certeza já tá trabalhando para isso já, com certeza. Até porque eu também quero a caixa da Indômitos, eu tenho uma arma de Necros há muito tempo, então também quero a caixa da Indômitos. Mas assim, nós estamos trabalhando já nisso há um tempo e tão logo a gente tenha de fato informações, a gente vai repassar para a comunidade, com certeza. Entendi. É um lançamento que aí não vai perder, com certeza. Eu vi que uma pessoa já perguntou aqui
no chat e era uma pergunta minha, então eu já vou jogar ela aqui porque eu acho que é o momento dela. Como é que vocês estão pensando a precificação das coisas no universo brasileiro, Romero? Vai ser aquela conta valor, 60% de imposto, mais 100% de lucro em cima? O que é que vocês estão pensando? A gente não está pensando nessa linha, não, o que você está falando. A gente está, como eu comentei anteriormente, isso é uma iniciativa de hobbyistas, né? Nós estamos trazendo porque nós queremos que o hobby floresça aqui no país, né? Então, assim, não faria sentido eu chegar e pedir, sei lá, R$ 150 num pote de contraste, porque o contraste está custando $8, o dólar está aproximadamente R$ 6, isso dá R$ 50, se eu botar 60% em cima disso, R$ 80 vezes 100, R$ 160. Então faria sentido, porque eu estaria fazendo até um desserviço pro hobby. É isso, mas querendo ou não, se a gente for olhar o histórico do que acontece no nosso país e o preço que as coisas costumavam chegar aqui antes, a conta é mais ou menos essa. Né? Você tem lá, vamos supor, um pote de tinta custa 3 libras. Aí você põe 2 libras de custo de importação, são 5 libras. E aí você dobra isso para lucro, para cobrir os seus custos e tudo mais. Você tem um pote custando 10 libras, R$ 40. Né? Mas a Libra está meio desatualizada, né? A minha Libra tá fraca. A minha Libra tá no passado. Eu vou ser sincero, Romero. Depois que começou a pandemia, depois que o dólar bateu R$ 5, eu parei de acompanhar as coisas, entendeu? É melhor não sofrer, eu concordo contigo. Esse aspecto é melhor não sofrer. Mas, vai me causar desgosto só, então tô deixando correr. É assim, nós realmente a gente está trabalhando ainda com questão de preço exatamente para garantir isso que eu falei. A gente não quer estourar, sim, estourar os preços, estourar os negócios para ganhar até mesmo na necessidade do consumidor, né? Você já tem um preço, Romero? É a minha pergunta. Você já sabe quanto é que vai custar o pote de tinta seu? Não temos ainda essa informação para divulgação. Ô, Romero! Isso é uma live exclusiva, Romero! Eu vou lhe informar o porquê, certo? Eu vou dar um chute, mas depois eu vou informar o porquê, depois eu vou dar uma estimativa pessoal, tá? Agora, pessoal, vai vir o preço! Tá, seguinte. De fato, como você citou bem, os custos de imposto, essas coisas são em torno de 100% em cima do valor do item. Isso aí não tem para onde correr, não tem para onde fugir. Mesmo que a pessoa importe alguma coisa com pessoa física, tal, pelo mercado cinza, e chegar aqui, a chance dele ser... Para com essa conversa de mercado cinza, hein, Romero? É mercado, é tudo mercado. Mercado do eBay, pronto. Mas deixa eu falar uma parada, e isso que você está apontando é verdade. Alguns estados do Brasil, a gente sabe que o imposto é só 60% mesmo. Mas outros, se o Normal tiver assistindo aí, daqui a pouco ele pinga ali no chat. O Normal reclama muito lá de Minas Gerais, que Minas Gerais tem ICMS toda vez. Outro estado que tem ICMS toda vez é o Rio Grande do Sul. Então é isso, o pessoal que importa, pessoa física, acaba pagando 100% e levando em conta que nesse cálculo aí da receita é somado o valor do envio e o valor do bem. Então acaba Exatamente. indo para as alturas isso aí. Então assim, tem essa taxa. Como eu falei, tem outros valores que são fixos, né? Tem o valor do despachante, tem valor de taxa de conversa. Então assim, isso tudo encarece os preços até para principalmente para pedidos pequenos, né? Até porque boa parte dessas taxas elas são fixas, né? Sim. Então, assim, se eu importar $1.000, se eu importar $20.000, esse valor termina sendo diluído, né? Eu queria muito poder importar 20, $50.000. Infelizmente eu não posso, porque a Vem Pra Mesa não tem infelizmente como fazer isso. Mas assim, tem essas coisas, então. Mas indo finalmente para tua informação exclusiva, que é para
acalmar os ânimos de todo mundo que quer saber quanto é que vai custar o pote aqui de tinta. Nós estamos estimando agora, com o dólar na situação que está de 5,60. Não faço. Impostos todos que nós estamos colocando. Não faço ideia, cara. Isso não me pertence mais. Nós estamos estimando um pote das tintas mais caras, que são os washes e são os shades e são os contrastes. É aquele pote mais alto, né? Eu tenho até aqui. Isso, são os potinhos maiores. Esse pote aqui, né? Isso, esse daí mesmo. Porque aí tem o menorzinho, que é, pra quem não conhece, aí ó. Esse daí mesmo, exatamente. Um desses maior vai custar em torno de R$65. É um valor que é mais alto do que o que estava sendo, executado anteriormente, Mas assim, a situação, infelizmente, mudou-se, né? Como nós estávamos trabalhando há 2, 3 anos atrás com um dólar 3,40, 3,50, R$4 no máximo, e a gente teve aumento disso. A própria Games Workshop teve aumento de preço de produto agora em 1º de junho. Eu não sei se o pessoal acompanhou, mas ela até fez um anúncio nos o pessoal do Tropas Polares está acompanhando aqui, está mandando aqui, ó, 5,46 o valor do dólar hoje. Melhora alguma coisa. Aí, ó, já vamos rever esse preço. Mas Romero, assim, sem querer fazer média, tá? Eu acho que o meu histórico dos meus artigos tá no meu blog para dizer que eu não faço média, tá? Embora a gente seja amigo, e isso não influi no que eu vou falar. A conta que eu fiz antes de você falar o preço dava mais ou menos isso, 10 libras. A libra é 6 reais, são 60 reais. Então, dependendo é isso mesmo, né? Mas eu acho que, de novo, é aquilo. Quanto mais baixo você fica, mais você vai vender. Exato. Especialmente tintas. Porque a impressão que eu sempre tive, Romero, e isso não é maluquice da minha cabeça, eu já acompanhei essa discussão em outros fóruns internacionais, em outras pessoas discutindo isso. É assim, a precificação da GW, ela a princípio parece maluca, mas não é. Porque ela pega todos esses custos fixos que ela tem de desenvolvimento, pesquisa, artista, divide, faz uma conta, e aí ela chega num valor que ela diz o seguinte: um boneco de um Capitão Space Marine e um boneco de um Space Marine é a mesma quantidade de plástico. Mas quantos Space Marines você vai comprar para o seu exército? Uns 30, uns 40? Então ele tem que ser mais barato. Então por isso que ela precifica, embora seja a mesma quantidade de plástico, ela põe o Capitão com um premium, né? E ela ganha na quantidade. No final das contas, se você fizer uma conta média, um preço de um exército, independente de qual seja, vai rodar entre 600 e $1.000 hoje em dia. É o preço na média de tudo. Você vai, como você falou, você vai ter o quê? 30 Space Marines? Se você for fazer Imperial Guard, você vai ter 60, talvez? 50 miniaturas? 2 Company Commander? 2 capitães ou capitães? Capitães. 2 capitães, alguns tanques, tal, não sei o que. Se você for fazer essa conta toda, independente de qual exército você vai colocar, o valor que você vai gastar realmente é esse. Então, assim, de fato, obviamente tem uma lógica na precificação da GW, né? Ela faz isso de forma que o jogo não fique tão destoante para todo mundo. Mas o meu ponto, justamente, eu estou falando da precificação da GW para voltar no valor das tintas no Brasil. Eu acho assim, e de novo, não é uma crítica, eu longe disso, né? Eu estou aqui realmente para conversar com você, para saber da novidade, para trazer aqui para o meu ouvinte do canal, que segue o blog, que acompanha a gente. Mas a verdade vocês vão ter que andar nesse fio da navalha aí, de encontrar um equilíbrio exato desse quanto é que é o ideal para eu ganhar, para valer a pena para eu ser o importador, mas ao mesmo tempo para né, você lojista fazer isso que você está falando, para eu fomentar o hobby, para eu botar tinta na mão de todo mundo e para depois a mesma coisa valer para o seu kit, né? Eu sei que não é uma tarefa fácil, eu sei que não é fácil empreender no Brasil, e aí o meu único pedido é isso, que vocês levem isso em consideração com carinho. Minhas tintas estão secando, eu preciso renovar o estoque. Mas deixa eu então adiantar nossa conversa, e aí eu vou me voltar de novo aí para o espectador que está assistindo.
É a hora de vocês mandarem as perguntas, pessoal, que eu tô dando wrap aqui na minha conversa com o Romero, e aí é a hora de vocês poderem falar e perguntar, tá bom? Romero, existe um fantasma que assombra a Games Workshop no Brasil. E o nome desse fantasma é a Legends do Brasil. Eu sou, para quem não sabe, eu sou também administrador da comunidade Warhammer Brasil, ali no Facebook. E teve um post na semana passada, instigante. Eu acho que a intenção foi ser jocoso. E aí, Romero, de verdade, eu acho que eu não vi maldade, sabe, no comentário. Mas a galera chegou e deu uma alfinetada pedindo notícias da iniciativa da Vem Pra Mesa e dizendo que você teria sandrado, ou que a Vem Pra Mesa teria sandrado, né? Pra quem não sabe, isso é uma alusão ao Sandro, que era proprietário da Legends do Brasil, que infelizmente teve aí um histórico, acho que não vale a pena mencionar aqui. Histórico ruim para a comunidade. Teve um histórico ruim para a comunidade, que acabou tendo na época até uma intervenção do próprio cara que era responsável pela América Latina lá na Games Workshop, que veio no fórum, que fez uma publicação. Enfim, não vale a pena mencionar, mas eu acho importante te perguntar, a iniciativa de vocês então é completamente desvinculada da dele, como você já disse. Mas aí a minha pergunta é, você, e já adiantando umas perguntas de algumas pessoas, vocês vão querer trabalhar dessa maneira que ele trabalhava, de fazer pedido, aí você faz a encomenda? O que é que você pensa sobre isso, Romero? Assim, só um comentário. Eu pessoalmente não gosto tanto de fato dessa lógica de fazer pedido antecipadamente para encomendar e tal. Por outro lado, eu sei que isso é uma demanda da comunidade. Eu não tenho como ninguém tem, na verdade, como descobrir o que de fato todo mundo quer, e eu não tenho como trazer todo o acervo da Games Workshop aqui para o Brasil. Isso é inviável por todas as formas que se possa imaginar, né? Nós estamos ainda avaliando como é que a gente vai fazer isso. Muito provavelmente, nas coisas que são pré-ordem oficial, nós vamos trabalhar da mesma forma que a GW faz. Por exemplo, a caixa de Indômitos em algum momento do futuro vai entrar em pré-ordem. Então, nós vamos entrar num consenso do valor para poder fazer esse tipo de coisa, né? Esse tipo de pré-ordem oficial. Mas não fica arriscado, né, Romero, para vocês? Porque, por exemplo, quando você trabalha com uma pré-ordem, vamos dizer que você me coloca lá que a Indômitos vai custar R$800, tá? Surpresa, eu sei. E por qualquer motivo isso dá uma variação cambial e ela acaba custando R$900 para você. Isso não é um tiro no pé do lojista? Então, quando a caixa ela vai ser lançada, o lojista ele tem um tempo antes que ele sabe quando a caixa vai ser lançada. Então, assim, se a caixa vai... Viu aí, pessoal? Ó, aquela listinha vem! Então, assim, eu sei quanto... Eu não sei, tipo assim, toda semana tem lá no site do Warhammer Community, né, tem aquela página lá, This Week's Pre-Orders, né? Que são as coisas que vão lançar nessa semana. A Games Workshop trabalha lá na Europa com esse sistema. Ela anuncia numa semana os pre-orders da próxima. Então, por exemplo, se você entrar no site da Games nessa sexta, ela vai dizer quais são os pre-orders da próxima. E aí você faz o pre-order e para a semana que vem. Ela tem esse giro, né? Isso. E o lojista, ele tem uma antecipação em relação a isso. Então, assim, quando eu faço o pedido para... Quando eu posso lançar a pré-ordem, eu já sei quantas caixas eu vou poder vender, qual produto eu vou conseguir vender, e eu já tenho como saber quanto é que eu paguei naquele produto. Pode acontecer de ter uma mudança de não sei o que, de que vai aparecer uma taxa louca aí dos infernos que vai... a Zint vai tocar na minha carga e ela vai vir com um preço diferente. Pode. Como é que a gente vai trabalhar com isso? Nós vamos incutir esse valor, essa possibilidade em cada pré-ordem que a gente fizer. Infelizmente nós não temos como fazer de outra forma.
Eu sei que não é exatamente aquilo que a comunidade gostaria de ouvir. Também não é o que eu gostaria de dizer. Não, mas Romero, eu acho que a gente tem que ser transparente, cara. E eu acho muito louvável você estar aqui hoje, sentado comigo, discutindo isso de uma forma tão aberta, porque no passado não era o que acontece. Historicamente não é o que acontece. A gente sabe do preço na hora que o negócio chegou aqui. E querendo ou não, é o custo Brasil das coisas, cara. Profissionalmente, eu estava discutindo outro dia como é que eu vou dizer isso, né? Não vem muito ao caso, mas profissionalmente, a maioria das pessoas eu acho que sabe, eu sou advogado, eu estava discutindo um caso, fazendo uma defesa, e o meu interlocutor disse justamente isso, que por isso que paga-se um premium quando o ente público vai contratar, porque é muito arriscado contratar com ente público às vezes, por mil motivos. Então, assim, tudo tem um custo Brasil, e infelizmente pra gente, o que é bonequeiro, tem esse custo Brasil aí de variação cambial, infelizmente. E não, assim, não é só variação cambial. Eu sou jogador de Magic também. E se alguém tiver vendo que tiver. Puta merda, Romero! Para, cara! Você tem que ter um hobby que vai sugar a tua vida. Magic também? Eu já parei há alguns anos já. Eu tenho só a coleção hoje em dia. Aí na época, isso coincidentemente meio que parou o Magic com o Warhammer. Mas porque é isso, cara, é a evolução das drogas. Do crack de papel, você vai pro crack plástico e aí acabou, cara. Exatamente. Depois que você entra no plástico, acabou. Não tem mais vida. Não tem mais o que fazer. Mas assim, na época tinha um pré-release, né, que eram os eventos que a Wizards of the Coast faz com os lançamentos das coleções novas, para quem não conhece, é um evento marcado num dia, esse evento é globalmente no mesmo dia, sim. Você recebe um pacotinho especial, que tem uma quantidadezinha de carta lá dentro, você recebe uma premiação, um prêmiozinho especial, um dado, alguma floragem do tipo. E tem isso 3, 4 vezes por ano, exatamente com a frequência. Teve uma coleção que foi, acho que Sombra sobre Nistrado, foi em 2017, ou foi 2018. E assim, Magic é papel. Não tem outra coisa. E papel, em sua maioria, não tem. É muito mais fácil você importar papel do que você importar bonequinho. E os pacotes do pré-release simplesmente nunca chegaram a ser liberados pela alfândega. Eu acho que eu lembro dessa história, cara. Assim, foram liberados depois de meses, assim. Eu assim, já tinha se perdido a coleção, já tinha. Ficou um prejuízo para os lojistas, que foi diluído com a distribuidora aqui no Brasil, mas tipo assim, é um risco que pode acontecer? É. Infelizmente é um risco que todo mundo aqui corre. Né? Da mesma forma que pode acontecer isso de certa forma é bem mais segurado do que quando você compra alguma coisa no eBay da vida e você não sabe se vai chegar, não sabe se tem rastreio, não sabe se... nada. E quando chega, você não sabe se o cara da Receita, da aduana, vai confiar no valor que está declarado, se ele não vai sobretaxar. Quem acompanha aí o The Painting Frog ao longo dos anos, o Papo de Mesa, que foi o meu podcast com o Marcos, eu acho que eu já contei essa história. Tem uma parada que eu gosto, que são os labirintos em 3 dimensões de uma empresa chamada Dwarven Forge. Você usa para jogar RPG e é maneiraço. E uma vez eu achei um cara que estava desfazendo da coleção dele e estava vendendo no eBay por, sei lá, vamos dizer, $100. 3 conjuntos. E como ele era de resina antes, né? Hoje em dia já a Dwarven Forge já tem um material diferente, mas ele era de resina, então ele vinha numa caixa de isopor enorme, com os encaixezinhos para as pecinhas dentro. Então, por óbvio que 3 caixas daquele, chegou uma caixa gigante na Receita. O cara viu aquela caixa, viu o valor $100, e falou, não. Aí o que ele fez? Ele entrou no site, porque tinha escrito Dwarven Forge do lado de fora, ele entrou no site, viu o preço do set novo e me tributou como se fosse novo, cara. Eu paguei uma fortuna. Eu nunca esqueci desse dia, porque foi a primeira vez, não foi a última, mas foi a primeira vez que eu senti a perna amolecer no correio. E naquela época, você ia buscar, você recebia o aviso, ia buscar no correio. E o cara te falava o valor do imposto lá. Na hora. Na hora que ele falou o valor, cara, meu joelho... Aí eu tremi, aí eu falei, o que eu vou fazer, né? Tem que pagar. Aí eu paguei, mas hoje eu sou feliz com meus labirintos aqui. Então, você tem razão, né? Existe uma incerteza. Mas, por outro lado, como eu sempre digo para os meus amigos aqui em Cuiabá, existe a chance de passar sem imposto, né? Você, como comprador, e eu já escrevi sobre isso lá no blog, você, como comprador, você sabe
qual que é o maior bang for buck, sabe? No seu dinheiro. O dinheiro é seu, cara. Você que trabalhou. Se você acha que é melhor comprar no eBay, toca o pau, cara. Né? Mas se tem uma solução no Brasil que atende, que fica dentro dos parâmetros esperados, eu particularmente prefiro comprar aqui. Tanto que é o motivo pelo qual eu comprei coisa com, acho que foi a X-Place lá em São Paulo e com a Pitas, que estavam revendendo as coisas da Solid. Porque pra mim valeu a pena, entendeu? Comprei aqui, se não valesse, comprava fora também. Então assim, tem essa, como eu falei, tem essa questão, nós vamos terminar assim, incutindo de alguma forma isso daí, né? Mas, como nós estamos trabalhando para que tudo do nosso lado esteja o mais correto possível, nós acreditamos que esse risco vai ser minimizado. Vai ser zerado? Não. Vai ser minimizado. Então assim, a chance da gente ter uma encomenda nossa prendida por divergência de valor, por, sei lá o que, alguma informação faltante, a gente está trabalhando ao máximo para que isso não ocorra, né? Para evitar esse tipo de surpresa ruim com o pessoal. Agora sim, respondendo a sua outra parte da pergunta, vamos supor que eu queira importar uma miniatura muito específica, tem a da Games Workshop que eu nunca trouxe para cá, o lojista nunca trouxe. Vou te falar qual que é a miniatura. Razor Wing Jet Fighter dos Drukhari, Dark Elder, e Grotescos. Aí, ó, Babu, lembrei de você, hein? Se a miniatura não for Web Store Exclusive, né, aquelas que só pode mesmo comprar no site da GW, a gente pode trazer. Mas aí entra aquela coisa, como é que nós vamos fazer isso? Isso a gente ainda vai trabalhar, como é que a gente pretende fazer essas importações por encomenda, né? Porque, assim, é uma experiência nova pra gente também, e a gente não quer correr o risco de não satisfazer as expectativas do nosso público consumidor. Sim. É de fato fazer tudo da melhor maneira possível, para evitar surpresas negativas. Tá. Romero, então já encaminhando aqui para o final das minhas perguntas. Você no começo, você estava empolgado, você já queria falar disso, eu dei uma cortada, mas agora vamos falar. Como é que a Vem Pra Mesa está pensando fomento para a comunidade? Eu sei que vocês são uma loja local, vocês têm uma sede, vocês vendem boneco, board game lá em Natal. É Natal. Mas vocês... Natal. Ué, você tá em Natal? Tô em Natal. Ué, cara, você não tava morando no Rio, Romero? Tava, mas eu tô trabalhando em home office. Eu moro sozinho lá no Rio. Aí melhor coisa, cara. Melhor coisa ficar perto da família mesmo. Fiquei aqui perto da minha família aqui e foi mais tranquilo. Que bom. Então tá. Vocês vão vender online? É a primeira parte da pergunta, né? E aí a segunda vocês têm planos de fomentar a comunidade brasileira? Seguinte. Como loja revendedora da Games Workshop, nós podemos adquirir da Games Workshop, na verdade, os kits de premiação para quase todos os jogos que ela tem, para torneio, para outras coisas. Além de outras bugiganguinhas, tipo, por exemplo, bottom, pôster, essas outras coisas assim que são bacanas e eu pelo menos tenho alguns aqui, não aqui, estão lá no Rio de Janeiro. Eu um pôster bacana, legal do... Mas assim, a gente pode adquirir isso daí e podemos obviamente fomentar torneios com isso daí, né, com essas coisas. Por questão de logística, obviamente, a maior parte do que a gente vai trazer vai ser para Natal. Mas, por exemplo, Rumble in the Jungle 2020, já que 2019... Não, 2021. 2021. Já era. Porque agora, infelizmente, então... Eu não fiz esse anúncio ainda aí, ó. Vou dar um anúncio em primeira mão do The Painting Frog. Infelizmente, galera, esse ano, como acho que a maioria das pessoas já esperava, vai miar o Rumble, né? A data original tinha sido agendada agora, para 10 e 11 de julho, mas... né? Impraticável, não tem como. Se Deus quiser, se Nurgle deixar, quem sabe em 2021 a gente vai ter de novo o evento. Mas por exemplo, continua aí. Rumble in the Jungle 2021. Eu, até como fã antigo seu, amigo seu, terei todo o prazer em movimentar o evento lá, trazer premiação pro evento. Venha! A gente negociando antes até para essas questões que nós já falamos anteriormente, né, de logística, de
possibilidade de demora, a gente para trazer alguma coisa bacana para o pessoal, com certeza a gente vai querer fazer isso daí. Uma coisa que eu não citei da Vem Pra Mesa no começo é que nós somos uma editora também de jogos de tabuleiro. Então a gente já tem ainda está trabalhando com algumas lojas até para revender nossos board games. Então a gente pode fazer parceria com lojistas em outros cantos assim, para ser um evento mútuo entre duas lojas. Eu não vejo por que teria problema com isso, né? Clubes também, a gente pode trabalhar com os clubes também para fazer. Obviamente, quanto mais distante forem, mais vai ser complicado. Eles vão ter algumas dificuldades, mas assim, nada que do meu ponto de vista seja impraticável. Por exemplo, Tropas Polares, quiser fazer algum... A gente conhece. É um hobby pequeno aqui no Brasil, então todo mundo se conhece. A galera se conhece. A verdade é essa. Então assim, o pessoal quiser... A maior parte do pessoal acho que tem meu WhatsApp, eu participo de uns 40 grupos de Warhammer. Um cara extremamente acessível. Então assim, o pessoal quiser, né, conversar, fazer isso daí, eu ficaria extremamente satisfeito, porque, como eu falei desde o começo, isso é uma iniciativa de fãs para fãs, inicialmente com o objetivo de fomentar o hobby. E se a gente está numa comunidade ativa, numa comunidade que você vê gente jogando, que você vê miniatura sendo pintada, isso movimenta, isso atrai outras pessoas. E assim, eu quero que o hobby aqui no Brasil seja grande. Legal. Eu tenho só essa última pergunta, antes de abrir as perguntas aí dos ouvintes. Acho até que a gente já conversou disso, Romero. Como é que vocês estão imaginando a logística de distribuição dos produtos, especialmente do que vocês vão oferecer online? Vocês vão receber tudo no Brasil, pelo porto que eu imagino que seja, né, Santos ou no Rio de Janeiro, e aí você vai levar tudo para Natal e distribuir a partir de Natal, ou mais para frente? Porque assim, com as tintas eu imagino que isso não deva onerar tanto, eu não acho que sejam volumes grandes. Mas, por exemplo, quando você começar a trazer kits, caixas que são maiores, são volumes consideráveis. Vocês intentam ter essa distribuição somente a partir de Natal, ou de repente ter um hub em São Paulo, no Rio de Janeiro, para facilitar e minimizar custos? Perfeito. Como você já spoilou, né? Eu moro no Rio de Janeiro. Eu sou de Natal, mas eu moro no Rio de Janeiro. E assim, o nosso objetivo é, a médio prazo, ter alguma forma de distribuição lá no Rio de Janeiro também. Assim, a gente deixaria boa parte do nosso estoque lá, né? Ficaríamos com parte, obviamente, do estoque aqui em Natal, para poder oferecer para a comunidade aqui do Norte e Nordeste. Mas para poder reduzir o frete, facilitar não onerar tanto o pessoal do Sudeste que tiver interesse, né, obviamente, em adquirir da gente, a gente vai manter um estoque provavelmente lá no Rio de Janeiro também, né? Mas isso assim, realmente, para agora, infelizmente não, a gente não tem ainda... E nem se justifica, né, Romero? Porque é tinta, cara. E aí, quando vocês receberem a primeira partida, eu acho que deve ser fácil fazer esse transporte e tal, e não acho que vai onerar. Mas a minha pergunta e o meu medo é justamente você pegar um kit que já vai chegar com valor considerável por conta dos N valores que são agregados a ele no processo de importação, e aí você ter um custo de um deslocamento para um local que, de novo, eu amo o Nordeste, gente. Tanto é que vira e mexe eu tô aí. Mas a gente sabe que o custo de deslocamento... Tem até comentário aqui, eu vou ler daqui a pouco, mas eu já vi aqui de canto de olho. O custo das coisas para serem enviadas para o Nordeste é muito caro. E aí você ter esse custo de ir e voltar, de repente, acaba deixando ainda mais caro um produto que não é barato para começo de conversa. Sim. Mas é isso mesmo que a gente tá tentando fazer com tinta, como você falou, com tinta. E assim, esses primeiros pedidos até a gente conseguir se organizar. Até porque, assim, para ter essa distribuição lá no Sudeste, depende de eu retornar para o Rio de Janeiro e obter um espaço lá e eventualmente até contratar alguém para poder fazer esse tipo de trabalho, né? Fazer isso daí, enfim, vou ver como é que a gente vai fazer isso daí. Mas, tipo, não realmente é impossível para agora nós temos alguma resposta em relação a isso daí. Infelizmente, pelo menos nesse médio prazo, a gente vai ter que ver essa questão do custo. Nós estamos já pensando nisso, a gente está vendo a questão tem algumas empresas que fazem esse serviço de distribuição de mercadoria aqui pelo Brasil, né? São várias transportadoras e tal. Tem até, tipo, existem
bookings de transportador, né, que vão comparando preços tal, e outras coisas do tipo, para garantir que a gente tenha o menor preço pro cliente. E a gente está trabalhando nisso daí ainda. Tá? Mas vai, assim, é algo que está sendo pensado, com certeza. Então, beleza. Pessoal, eu acho que isso era o que eu tinha de pergunta para o Romero, tá? Mas vamos ali para o chat agora. Se você está acompanhando, tem alguma pergunta, coloca ali, põe pergunta na frente que aí eu vou dar uma lida aqui. Romero, bora lá, bora começar. Tem os elogios, tem aqui o pessoal dizendo, né? Parabéns pela iniciativa, fortaleceu o Warhammer no Nordeste, que vou reiterar, pelo menos lá em Natal já tá bem maneira a cena. Eu acho que Natal rivaliza hoje com Cuiabá no número de jogadores, né? Aqui eu acho que a gente tá com um pool de 16 jogadores, você disse 12 lá em Natal? Sim. Aí em Natal? Sim. Então, e são comunidades que eram inexistentes há pouco tempo atrás, cara. Eu acho que esse é o grande mérito de quem tá trabalhando aí, né? Por exemplo, eu sei que no começo aí em Natal tinha o Eduardo, que é o meu amigo, seu sócio, e tinha o Marcelo, né? Os dois jogando aí sozinho e o negócio cresceu. Do mesmo jeito aqui em Cuiabá era eu e o Walter, era lá atrás, no começo era eu, o Luiz Carlos, o irmão dele, o Samuel, e aí o Rob vem, vai, e hoje a gente tem isso. Eu atribuo muito do crescimento do Rob aqui em Cuiabá, no Mato Grosso, à realização do Rumble, que é o evento que eu realizo pelo blog, né? O evento do meu blog, que a cada ano ele foi crescendo em cada nova edição, e sempre vinha a gente olhar, né, a importância do que a gente já comentou de ter uma comunidade que está ativa, que está funcionando. O Laurus Gaios mandou aqui, ó, é a melhor hora para começar no Warhammer, sucesso pro Vem Pra Mesa. O Matheus Vitorino perguntando, quero saber qual vai ser o preço. Nós já falamos aí do preço. O Laurus perguntando, vai ter Indômitos? Essa era a pergunta inevitável, Romero. Eu já imaginei. O Samurai dizendo que lá em Ilhéus, na Bahia, terra da Gabriela, conseguimos com luta 10 jogadores. Olha aí, ó. 10 jogadores em Ilhéus, na Bahia. Uma iniciativa que tem aí no Nordeste, Romero, que eu sempre gosto de louvar, é aquela Confederação do Equador, é esse o nome? Sim, a gente era um grupo de jogadores aqui, basicamente, do Rio Grande do Norte, Ceará, Fortaleza, Pernambuco, que são comunidades pequenas per si, mas que junto tem os seus 30, 40 jogadores. Pois é um pool gigante, cara. Se vocês conseguirem se frequentar e fazer essas iniciativas para reunir as pessoas, cara, olha que legal, né? A gente já teve, inclusive, torneio aqui em Natal com gente de Recife vindo. Não, eu acho fantástico. De Recife, foi muito legal, foi muito legal. Eu acho fantástico, adoro essa parada aí. Matheus Vitorino. Além disso, gostaria de saber também se a empresa pretende trazer apenas Games Workshop ou outras linhas de miniaturas. Excelente pergunta esse daí. Inicialmente nós vamos trabalhar só com Games Workshop mesmo. Tá? Por N razões. Primeiro, razão de volume de trabalho mesmo. Só trabalhar com Games Workshop já é um trabalho grande. Não. Né? Mas assim... E por outro lado, por questão de público mesmo. A gente sabe que o público de Warhammer e Age of Sigmar e os jogos acessórios da Games Workshop aqui é muito maior do que o de todos os outros jogos, talvez sombados. Mas existe, hein, Romero? Por exemplo, São Paulo hoje tem uma cena de Infinity muito grande, né? Não vou dizer enorme, mas é uma cena interessante, cara. Tem o pessoal do Clube Cruzeirense de Wargames, um abraço aí, pessoal, se tiver alguém assistindo. A galera do Clube Paulista de Wargames que também jogam. E aí eles se frequentam ao intercâmbio de jogadores. Tem o pessoal jogando no Rio de Janeiro também, Infinity, que vai para São Paulo jogar. Né? Salvo engano, a Game Vault de São Paulo, que inclusive já nos patrocinou aqui nos eventos do Rumble. Um abraço pro pessoal da Game Vault. Eu acho que eles trabalham, salvo engano, eles distribuem Infinity no Brasil, cara. Que é um jogo que tem muito potencial, que está crescendo. Sim, eu joguei Infinity uma época, eu gostei muito do jogo, mas infelizmente aqui em Natal tem só 4 jogadores, dos 4,
um desapareceu, a gente terminou, e o jogo terminou, assim, amainando aqui um pouco. Mas, sim, é um jogo que eu gosto bastante, assim. Infelizmente, eu não sou um tão bom jogador quanto... Então, eu adoro Infinity, cara. Eu acho o jogo bonitaço, mas eu sou burro pra caramba pra jogar esse jogo. E aí uma vez eu tava jogando em São Paulo com o pessoal e meus bonecos morreram todos atravessando a rua, cara. Era muito eu entendo triste. a sua dor, cara. É um jogo complicado. O Luiz Guilherme Ribeiro Carvalho aqui de Cuiabá tá dizendo que Cuiabá inteiro recebeu a balinha. Eu tô fazendo o meu trabalho, cara. Tô divulgando o hobby aí. Divulgar o hobby, é isso mesmo. Gabriel Santiago, o Bardo, parabéns pela coragem. Lulu Curiango, fomento o hobby. Caern Studio, Felipe, abraço aí pro Felipe. Opa! Foi o comentário dele aqui, ó. Quem mais? Curiango. Cadê as perguntas, pessoal? Tá aqui, ó. Uma pergunta. Primeira pergunta aqui, ó, Romero. Agamenon Bispo. Pergunta: quando eu vou ter um aumento, Romero? Trabalho na Vem Pra Mesa. Ô, Romero, pagar os caras aí, meu. Vamos discutir isso daí, Agamenon. Vamos lá, mais uma aqui, ó. Essa também é do Luiz Guilherme aqui de Cuiabá, o Babu. Pergunta: no planejamento, em um segundo pedido, poderá ter encomenda do cliente exclusivamente? De repente vocês montarem esse segundo pedido de vocês, abrirem aí na Vem Pra Mesa uma pré-venda de tudo, a galera faz um monte de pedido, vocês fazem um bem bolado e pedem? A gente pode pensar nisso daí, né? Como eu falei anteriormente, a gente não está entrando de cara numa coisa dessas exatamente para evitar ter algum problema e algum comentário de que a gente teria sandrado de novo. Sandrar, né? Não pode sandrar, cara. Exato. Infelizmente, a parte ruim de ter acontecido isso é porque assim, impede até boas iniciativas, né? Que assim a gente tem todo o interesse em fazer isso, a gente tem interesse em... Mas nós mesmos ficamos receosos, porque a gente pode se queimar por alguma bobagem que não está dentro do nosso limite de competência. E a gente tem problema com isso. Mas a gente vai trabalhar sim com encomendas, com pedidos. Eu vi que o pessoal perguntar se você quiser pedir um Start Collect exclusivo, específico, quer dizer, a gente vai trabalhar sim com isso, sem dúvida, a gente só vai ver como. Eu acho que vocês estão certos, sabe, Romero? Tem que pecar pelo excesso, cara. E especialmente para empresa e pessoas também, cara. Tudo que a gente tem é o nome da gente. Então, se a gente pode aí se resguardar e tomar cuidado, eu acho que vale a pena. Tem mais uma pergunta aqui do Leone Gomes. Existirão encomendas? Olha aí, ó. Caso eu queira algum Start Collecting específico, poderei fazer encomendas? Será viável para quem quiser comprar algo específico? Coisa assim, quem quiser comprar algo específico, assim, vamos lá, quem quiser comprar o seu Grotesque, não me lembro agora se o Grotesque é Web Store Exclusive, mas vou supor que não seja. Quem quiser comprar o seu Grotesque, a gente entraria em contato com a gente negociaria um valor, traria e assim que chegasse a gente... Obviamente também numa situação dessa, né, nós entraríamos, para tentar até, como você falou, pecar pelo excesso, a gente teria muito mais transparência com o cliente do que no pedido. Óbvio que o pedido normal, assim, a gente vai trazer o que a gente acha interessante, mas assim, o pedido desse que a pessoa pedir alguma coisa específica, a gente vai chegar e falar, olha, já fizemos o pedido, já efetuamos a Games Workshop já fez o envio, já está no Porto Santo, já está não sei aonde, a gente vai fazer, obviamente, esse trabalho mais próximo com o cliente, até para tranquilizar todo mundo, né? Legal. A próxima pergunta, eu acho que a gente já respondeu essa, Romero. O Leone mesmo pergunta: como será a precificação? Já vimos potes de tinta base por mais de R$60. Estaremos nesse patamar ou teremos tintas e futuros produtos mais em conta? Eu acho, Leone, que pelo que o Romero colocou, o patamar é esse, R$60 para o pote grande e aí com alguma variação de dólar ou alguma coisa assim. Isso, vai depender muito da... Assim, eu adoraria que a gente tivesse o dólar R$3 de novo, a 2 e pouquinho. Mas, assim, se a gente tiver diminuição disso daí, obviamente nós vamos repassar esse ganho também para o nosso preço de venda, né? Tá.
O Guilherme Andor fez uma pergunta aqui também, ó. Não valeria a pena fazer pré-venda para ajudar no caixa das importações? Né? É aquela pergunta mais ou menos que eu te fiz, de fazer os pedidos, fazer um pool e pedir com esse dinheiro, né? Sim. Exatamente. É isso que a gente vai trabalhar. Por enquanto, de fato, a gente não deve pedir assim isso daí, mas assim que também a gente nós podemos ter mais experiência, ter mais costume com os trâmites de importação, a gente vai com certeza fazer pedido sim. Mais uma pergunta, essa aqui do João Carlos, o Tirânicos, lá de São Paulo. Essa é a pergunta que não quer calar, Romero. A super mega caixa Necrons versus Space Marines, vem? Irá sim. Vai ter sim a caixa do Indomitus aqui. Não posso dizer quando, não posso dizer quanto. Romero, você podia falar assim no finalzinho da live. Eu vou falar, eu não aguento mais. Aí você fala rapidão e eu corto, tá? Pensa aí, analisa essa possibilidade. O Felipe do KR Studio está perguntando, pensam em quais formas de fomentar os variados aspectos do hobby? Não só jogos, mas também pintura, lore, etc. Ou não pensam nisso por hora? Boa, excelente pergunta. Nós estamos trabalhando ainda nisso daí, né? A gente sabe que até por nós nunca termos assim, lojas oficiais aqui no Brasil, né, que vendiam, a gente sempre teve só distribuidor e pessoas que compravam, empresas que compravam distribuidor. A gente nunca teve muita participação nesses torneios de pintura que tem, como teve o ano passado. Eu acho que é essa a grande pergunta. O Felipe é um cara que, não sei se você conhece o Instagram dele, o KR Studio. O Felipe pinta muito bem. Pinta. Eu tô tentando segurar a língua pra não falar um palavrão. Ele pinta muito bem, cara. Eu vou falar só isso. E aí eu acho que ele tá falando disso, né? De concurso de pintura, de repente fazer um concurso online, que é algo que eu sempre defendi. Tem um pessoal fazendo isso agora aqui no Brasil, uma primeira iniciativa muito maneira. Mas é isso, fazer concurso de pintura. Inclusive o KR Studio ganhou a última com o Space Marine, um Salamander, se eu não me engano dele. Olha, mas tá rolando uma nesse momento que é o Alessandro Nascimento tá organizando lá no. Ele é de Curitiba, salvo engano. E aí vai ter essa competição online. Porque é uma maneira, né, de todo mundo. Você disse isso, a gente está espalhado no Brasil inteiro. E é difícil você ir daqui para São Paulo, daqui para Natal, daqui para Porto Alegre participar num torneio. Então de repente você manda fotos e viabiliza, né? A ideia é essa, conseguir fazer isso vai ser fantástico, assim, e até, assim, como por exemplo, um Everchosen da vida, permitir que o pessoal daqui participe, né? E em relação às outras coisas assim, tipo de lore, a gente tem alguma dificuldade em relação a isso, porque, por exemplo, acho que o que eu tô chutando, que o rapaz perguntou, assim, vocês vão traduzir, por exemplo, os textos de lore que tem no Warhammer Community? A gente não tem autorização para fazer isso. Eu acho que não. A gente não tem autorização, nem tem como fazer isso. Não tem. A Games Workshop ela é muito ciosa disso. Ela até. Essas iniciativas de material traduzido que existiam antes, por exemplo, a White Dwarf era uma revista que existia em inglês. Em inglês, ela tinha edições independentes nos Estados Unidos, na Inglaterra e na Nova Zelândia, Austrália, Oceania. Ela tinha edições em alemão, em japonês, em francês e em espanhol. E salvo engano, isso foi tudo cortado, cara. Eu acho que hoje em dia só tem inglês e francês. Pois é. Então, assim, ela é muito ciosa dos termos e tudo mais. Eu não sei se sairia. Embora, num passado longínquo, quando ela lançou a caixa do Senhor dos Anéis, existia uma caixa do Senhor dos Anéis produzida no Brasil, vendida no Brasil e com manual em português. Pasmem vocês. Sim. Tá? Sim, aconteceu isso. Mas assim, por enquanto... Nós temos aqui os comentários do Leonardo Seno. O Leonardo é um amigo meu aqui de Cuiabá. Ele está dizendo, R$60 é o preço que você vai pagar num pote desses no eBay. Melhor preço que eu já consegui foi R$54. E já comprei tintas no eBay que o correio nunca entregou. Então, né, ele tá oferecendo aí a experiência dele no hobby. Vamos lá. O Fábio Teodoro mandando aqui que Magic, tô nessa também. Fábio, Magic, boneco.
Tô sabendo. Rapaz, é complicado. Ó, Sabe assim, quando eu me apresentar o médico, assim, é aquela coisa assim, aquele amigo que os pais da gente chegam e falam, rapaz, não anda com ele não, né? Isso aí é má amizade. O Zexman tá perguntando, vai vir Blood Bowl e Necromunda? Boa. Sim, nós vamos trazer, inclusive, assim, tem um boato fortíssimo, que isso aí não sabe ainda, tá? É um boato que a gente viu por causa do jogo de computador do Blood Bowl, isso é notícia do ano passado, que vocês podem ver, que vai ter uma caixa nova de Blood Bowl esse ano. Olha só. E vai ter um revamp das regras esse ano. Que legal, que legal, que legal. Boato fortíssimo aí, obviamente a gente vai trazer isso aí quando... Legal. O Leone tá dizendo também, perguntando de novo aqui, ó, finalmente fretes mais baratos para o Nordeste? Acho que isso é algo que a gente já respondeu também. Eduardo Moura. Eu tava programando de ir de carro pro Rumble, já abasteci o carro, e agora a organização vai arcar com esse custo? Vai, Eduardo, vai. Você sabe quando é que eu vou pagar a tua gasolina? Quando você vier aqui me visitar, cara. Vem aqui que eu pago a gasolina, caramba. Que absurdo. O Caern, o Felipe perguntando de novo, ó, exatamente o que você falou, alguma chance de campeonatos de pintura no molde Ever Chosen, por exemplo? Pois é, exatamente aquilo que eu já comentei. A gente vai buscar sim isso daí. A gente não entrou em contato com esse tipo de informação da Games Workshop, mas, como eu falei, eles são muito abertos com os lojistas, né? Aspecto. Então, assim, eu acredito que quando tiver esse tipo de anúncio, esse tipo de coisa, eles passam pro lojista, eles têm um material promocional que eles mandam pro lojista para fazer. Então, assim, eu acredito que eles vão... Eu tenho uma pergunta, então. Não, diga aí. Quem eu preciso matar para que a Vem Pra Mesa consiga pra gente aquele boneco Katakan, que é exclusivo de lojista? Rapaz, esse daí só hoje em dia é só com o Dr. Emmett Brown, cara. Infelizmente, sold out, esgotado e... Não, cara. Aí não, Romero. Aí não. Aí não. Ó, Lulu Curiango tá perguntando aqui, ó. Romero, cadê meu Voldus? Eu acho o seguinte, todo mundo que o Romero tiver devendo, entra aqui agora pra cobrar, que eu vou lendo e ele não tem como escapar. Cadê o Voldus do cara, Romero? O Voldus era uma doação, pra você ver. Os caras estão cobrando até doação agora. Tá difícil esse negócio, viu? Falou, cara. Lulu, passa no RH amanhã que a gente conversa. Vamos lá, tem mais um aqui, ó. Michel. Essa dificuldade de adquirir produtos não está forçando a comunidade a apelar para impressões e requests chineses? Rapaz, daí é interessante. Assim, então opinião pessoal, tá? Não contem isso como sendo Vem Pra Mesa. Eu acredito que se existe, pode ser copiado. Ponto. Você é advogado, eu também, a gente sabe que existe, desde que o mundo é mundo, gente que copia jurisprudência, petição para miniatura, que agora está com impressão 3D, não sei o que, o pessoal copia. Mas, ó, Romero, deixa eu falar uma coisa com relação à impressão 3D, tá? Eu acho que a gente ainda está no começo da coisa. Eu acho que existe aí um universo infinito para ser explorado. Mas no presente momento... são poucos os arquivos de bons modelos, né? E, por exemplo, tem muito modelo gratuito. Um amigo meu, na verdade é meu compadre, vou te entregar aqui, Marcos. O meu compadre, o Marcos, ele andou imprimindo uns arquivos gratuitos que tem na internet, salvo engano, tá naquele Thingiverse, dos Custodes. E, cara... não tem comparação, sabe? Por exemplo, a moto que você imprime, ela é feia quando você compara com a moto da GW. Então, assim, é claro que quem tem acesso a uma impressora 3D, que hoje custa mais barata, custa $250, é claro que te abre uma porta para que você possa fazer os seus próprios bonecos. Mas... só que assim, quando você inclui custo de resina, impressão, tempo, na minha opinião, meu ponto de vista, isso se torna inviável. Eu gosto da ideia, Romero, de imprimir uma coisa one-off, sacou? Ou, por exemplo... Ombreira, por exemplo. Ombreira. Eu tenho um amigo, ele não deve estar assistindo aí, senão ele já tinha mandado um oi, que é o Sócrates, né, o Kentaro, lá de São Paulo.
O Sócrates ele tem uma habilidade artística muito grande, ele consegue, ele já está tentando, claro, ele está conseguindo esculpir 3D. Então, para mim, esse é o casamento ideal. Você ser capaz de modelar uma parada que você quer e aí você imprime em 3D para customizar os seus bonecos. Mas eu acho que isso aí, com relação à impressão 3D, ainda tem muita coisa pela frente. E assim, de fato, tipo, só quando você vai contar o custo agregado disso daí, porque quantas horas o Sócrates não demora, por exemplo, para fazer alguma coisa que ele queira? Assim, tem tudo isso daí que realmente eu não vejo como problema. Eu, assim, do meu ponto de vista como lojista, eu acho que isso não tem como impactar tanto o venda e mercado, essas coisas. Tem como, mas eu não sei, eu também tenho cá minhas dúvidas se realmente quem faz isso daí, no final das contas, está economizando dinheiro. Não, de novo, eu estou dizendo, não é para economizar dinheiro, cara. Eu acho que o grande atrativo da impressão 3D é a possibilidade de você ter coisas únicas, de você customizar o seu exército, de fazer peças exclusivas e tal. E agora, indo para a segunda parte da pergunta do Michel com relação ao Request, eu acho que é aquilo, o Request ele acaba ocupando um espaço que tá vazio. Né? Por exemplo, hoje no Brasil, não dá para dizer que não tem, mas o Request chinês especialmente voltou a ficar caríssimo. Porque com o dólar nas alturas você não vai comprar nem o kit original nem o Request. E aí de repente você tem no Brasil a revenda do produto original, pelo menos no Brasil a gente vai ter uma facilidade que lá fora a gente não tem, que é pagar em suaves prestações. Sim. Tem outra, e o Request, assim como o produto que você compra, o produto oficial que você compra no eBay, ele tem outro problema também, que é o próprio transporte. Também. Tem um colega meu que comprou uma Supreme, assim, perdeu $200. E o Request que ele comprou, que ele falou, nunca falou mais nada, assim. Obviamente, eu como lojista e como revendedor, eu me sinto obrigado a condenar o Request chinês. Né? Não vou ser hipócrita nesse ponto. E esse lance da segurança, né? Não que não aconteça de você não perder, por exemplo, encomenda que você compra da Games Workshop ou da própria Forge World, mas aí que pra mim que brilha a diferença, o fato dos caras serem ponta firme. Já aconteceu de sumir encomenda minha e os caras pegarem e mandar outra. Então, né? Comigo também, eu tenho 2 caixas do Horizon of Blood por causa disso. Olha. Ela me mandou, 3, 4 meses depois chegou a primeira. Chegou a outra. O Tom Fregato aqui de Cuiabá está perguntando também. Pergunta: inicialmente farão um pedido grande e terão várias boxes e itens à pronta entrega, ou conforme a demanda irão pedindo da GW? Vamos lá. Primeiro pedido, como eu comentei no comecinho da live, nós fizemos só de tintas, escolhendo as tintas da nossa cabeça, né? Do que nós entendíamos como robistas que eram tintas mais interessantes. Com o futuro, sim, a gente pretende aumentar o range do que a gente está pedindo, mas tem como eu já falei várias vezes, tem toda uma questão agregada disso daí, uma questão logística, uma questão de espaço, uma questão financeira até, porque os produtos da Game Workshop são caros por definição, né? Então assim, a gente não tem, vem pra mesa, assim, apesar de ser um projeto bacana, um projeto legal, mas assim, é um projeto pequeno, e que ainda tem muito, assim, tem muito potencial, muita coisa crescer, mas ainda é infante, né? É incipiente. Então, assim, a gente vai ter, sim, pedido, vai ter estoque, a pronta entrega e tal, mas não vai ser toda a gama da Games Workshop, nem tem como ser jamais, né? Pensem na gente mais como o lojista que que obviamente não tem, mas você vai sei lá, numa loja específica, como numa loja qualquer que você tinha que vender, entre outras coisas, produtos da Game Workshop, você tem um estantezinho lá, os seus produtos e etc. E se você quiser encomendar alguma coisa, a gente traz. A melhor coisa, Romero, é a gente voltar a ter um entreposto comercial da Games Workshop no Brasil no momento que a gente tinha acabado de perder. Sim. De novo. Né? As notícias. Exato. Que a gente tem da Solid que a Solid acabou, que a Solid não vai mais trazer nada, e a gente está assistindo aí os lojistas que ainda têm as coisas vendendo, começando a torrar o estoque, né? Infelizmente é o cenário que a gente estava começando a ver já há algum tempo aqui no Brasil. Tem mais uma pergunta aqui do Cristiano Cunha.
Será uma revenda ou as vendas serão diretas? Eu juro que eu não entendi exatamente eu acho a que é a natureza mesma da coisa, pergunta. né? Assim, nós não seremos revenda no sentido que era sólido. Distribuidora, eu acho que a palavra que ele deveria ter usado, o que ele queria dizer aqui é isso. Se vocês vão ser uma distribuidora ou vão vender para o consumidor final. Nós somos assim, venda para consumidor final mesmo. Legal. O Guilherme Andor disse aqui, ó, quero Sacrosanct. Nem sei o que é isso, cara. Tô tão... Será que é um boneco novo que eu não conheço? O Leone Gomes disse aqui, ó, tragam os boxes de Imperial Guard, ou negócio difícil de conseguir. Vamos trazer sim. Eu também tenho um exército de Imperial Guard. Nós vamos trazer, mas assim, a gente deve trazer mais as miniaturas que tem mais saída, obviamente, da negócio. A gente deve trazer... Próximos pedidos a gente está planejando trazer Infantry Squad, Start Collect, obviamente, e alguns tanques. Mas assim, e Bugris, que é uma unidade que eu acho muito legal do Warhammer. Assim, aquelas unidades mais assim, tipo, específicas, tal, não sei o que, isso daí vai ser provavelmente por encomenda, né? Não, mas se puder pedir, já ajuda. Claro, já ajuda. O Indigo City tá perguntando aqui. O Indigo City eu acho que é o meu brother Mauro aqui de Cuiabá. Valeu, Mauro. Tá perguntando quais as formas de pagamento. Formas de pagamento. No cartão de crédito, transferência, boleto e etc e tal. A partir de R$300 em 3 vezes sem juros e até 12 vezes no cartão da forma como o cartão de cobrar. O Zexman tá perguntando aqui, ó, Romero, quando roda a liga de BB2? O que é BB2? Blood Bowl 2. Vocês estão jogando Blood Bowl aí com liga? A gente tem uma liga online de Blood Bowl. A gente tá jogando aqui e eu tô apanhando furiosamente, como se não houvesse amanhã, como eu costumo fazer com quase todos os jogos que eu jogo. Mas tá sendo divertido. Eu acho que a gente não devia falar de Blood Bowl aqui nessa live hoje, porque daqui a pouco o Mancini vai e comenta ali no chat, se ele estiver assistindo. Porra, o Estevão comprou Blood Bowl e não joga esse negócio, e não monta os bonecos, é só cobrança. Toda vez que eu entro na internet em algum lugar, ou aqui ou na live do pessoal do Clube Gaúcho que eu andei participando, era cobrança. Eu vou montar o Blood Bowl em breve. Olha, ó. Tem aqui um Skaven que eu tô pintando. É o time dele. Ele tá fazendo o time de Skaven, cara. É justamente. Tô trabalhando neles ainda. O Walter aqui de Cuiabá também, meu amigo. Abraço, Walter. Legal você estar assistindo aí. Ele mandou aqui, ó. Salve, Estevão. Esse não é um problema só de miniaturas. Todo produto de luxo sofre desse mal. Vinho, relógios, roupas, bolsas. E é verdade, cara. Infelizmente, esse nosso hobby, ele é um hobby, a expressão em inglês é disposable income, né? É quem tá com dinheiro sobrando, cara. Que gasta R$10, que na verdade não é R$10, é 10 libras, que vira R$60 só comprar um bonequinho de plástico. Infelizmente é um hobby de nicho, é um hobby muito caro. Que mais aqui? The Painting Frog tá perguntando, o Agamenon tá perguntando pra mim, né? The Painting Frog, você viu a matéria do Jovem Nerd do hobby de pintura de miniaturas? Não vi, cara. Não vi. Eu sei que o Jovem Nerd tá descobrindo o hobby de pintura de miniaturas, cara. Eu já ouvi muito mais o Nerdcast, hoje eu ouço um pouco menos. E aí, eu sei que recentemente ele andou pintando tanque, militaria. Eu sei que ele tá gostando de pintar os bonecos de jogos de tabuleiro. E eu acho isso foda, cara, porque o Jovem Nerd, o Alotone, ele é um cara que tem uma penetração muito grande. Ele é influencer na acepção da palavra. Então, se ele for um cara que vai pegar essa bandeira do hobby de pintura de bonequinho e ajudar a explodir isso no Brasil, fantástico. Eu acho que a gente precisa disso mesmo. O Eric Hunter, que é o Eric de São Paulo, que era um dos sócios da Solid. Ele está dizendo aqui, ó, força nessa árdua empreitada e não esqueça da gente em São Paulo, principalmente nos eventos. Isso é algo que ele vinha fazendo bastante, né? Lá, enquanto a Solid estava ativa, o Eric teve à frente de alguns eventos lá em São Paulo, torneios com... Eu me lembro que tem eu cheguei de mandar, boneco, assim, cara. O André, vai fazer isso,
O meu padawan aqui de Cuiabá, ele foi, e aí eu cheguei de mandar um boneco com ele para participar. A gente vai fazer sim, a gente tem interesse, até por causa. E com a ponte aérea fica tudo mais fácil, Eric. Então a gente vai trabalhar nisso e espero até, inclusive, contar com o seu apoio nisso daí também. Você é um cara que é muito conhecido dentro da comunidade, principalmente em São Paulo também é bastante conhecido. Espero muito que você possa nos ajudar nisso daí também. Até porque eu sei que você, como eu, tem todo o interesse em fomentar o hobby também. O Eric tem um clube em São Paulo, que é o Dragon's Cave, que inclusive tem diversas promoções. Eu não tenho certeza, o Eric pode dizer aí no comentário se ele estiver assistindo ainda. Eu acho que você pode até participar do clube mesmo sem morar em São Paulo. É um clube que fica na zona leste de São Paulo. E ele tem vários prêmios, ele sorteia prêmios mensalmente, bonecos para quem é membros. E é uma iniciativa bem legal para quem mora em São Paulo conhecer também. São Paulo tem 2 clubes. Clube Sim. da Dragon's Cave, que é na zona leste, e o Clube Paulista de Wargames, que antes era no Largo da Batata, agora ele mudou de sede. E eu não sei o nome do lugar, que é o Clube Novo. Desculpa, galera, mas é um lugar maneiro lá. A Leone Gomes, alguma prévia de quando serão feitos os próximos pedidos? Média de intervalo entre pedidos? Isso daí a gente ainda não sabe, né? Nós queremos trazer com certa... Como nós vamos trazer pedidos pequenos, vamos fazer pedidos pequenos, isso vem para a mesa até uma certa facilidade no manejo desse estoque, até para poder garantir que a gente vai poder trazer mais coisas assim, em menos tempo, né? Assim, é muito mais fácil nós, como loja física, trazermos 4 ou 5 caixas do Indômitos do que, como revendedor, trazer 200 caixas do Indômitos. Tô na torcida, cara. Tem que começar a mentalizar para o negócio acontecer. Sim. Assim, a gente vamos avaliar assim, quando é que vai ser os próximos pedidos. Sim. O Douglas Rosa está perguntando onde vai ficar localizada a loja. Quer eventos pós-pandemia? A loja está localizada em Natal. Aqui nós temos a nossa loja física aqui. Fala o endereço logo, Romero. Faz a propaganda aí direito, cara. Onde é que fica a loja? Nossa loja, como eu falei, está localizada em Natal. Nós estamos localizados na Praça Doutor Amaro Marinho, número 7, no bairro de Lagoa Nova. Nós estamos dentro de uma galeria que tem outras lojas também. Nós somos, além da luderia, nós também temos uma lanchonete lá. O lanche é muito bom, tá? Sem viés, essa é a minha opinião. Nós temos Instagram, Facebook, todos os nossos contatos são @vempramesajogos. Então você pode seguir a gente no Instagram, pode seguir no Facebook, pode seguir nossas páginas assim, de contato. Tem até um comentário aí, Romero, que você disse que fez um anúncio bombástico só para ganhar seguidor no Instagram da Vem Pra Mesa. Não. Eu jamais não faria isso. Eu sei por fonte confiável que foi só você anunciar que seu celular ficava assim de gente entrando. Rapaz, mas pior que sim. Assim, eu imaginei, eu vou ser bem honesto com você. Quando eu falei que ia ter, né, eu imaginei que fosse ter uma resposta. Mas até eu, que tá todo dentro da comunidade há muito tempo, já assim, subestimei o quanto que o pessoal ia falar. Todo dia alguém fala comigo hoje em dia, perguntando, e aí, quando é que vai ser, não sei o quê. E assim, até respondendo o pessoal que me deu uma leve cutucada no Facebook, eu confesso que eu sou ruim com redes sociais, assim, que não seja o WhatsApp. Eu sou rápido para responder só no WhatsApp. Nas outras redes sociais eu tenho uma dificuldade em celeridade, mas o pessoal pergunta todo dia, me questiona e vê como é que é, e quer saber, e quer fazer já pedido, e eu falo, calma, pessoal, vai dar tudo certo. É isso. O Eric respondeu aqui, ó, show de bola, estou à disposição. E aí o comentário que eu fiz, ele disse sim, pode participar sim. Então se você tá no Brasil e quer participar da Dragon's Cave, tem um valor de mensalidade que eu acho que você pode assinar. E aí você participa dos sorteios deles. E ele tá dizendo os eventos chamam Masterclass agora. Isso, Masterclass é o nome dos eventos da Dragon's Cave. Tropas Polares está falando aqui, ó, @ThePaintingFrog. Sacrosanct é uma das linhas dos Stormcast Eternals de Age of Sigmar. E aí ele emenda a pergunta, vai vir Age of Sigmar também? Vai vir Age of Sigmar também. Legal.
Leone, última pergunta aqui, hein, galera? Vamos para acabar aqui, ó. Pediram quantas tintas? Vai suprir todo mundo na primeira remessa, não, hein? A demanda é grande. Quantos potes virão, Romero? 3.000? Não, 300. Queria eu conseguir trazer 3.000 potes. Pô, Romero! 300 potes, Romero! Romero, 300 potes tem na minha gaveta, Romero! Eu sei, como eu falei, assim, é um processo de aprendizado. Nós estamos, assim, a gente quis colocar o dedinho na água para saber se está frio e vai de pular de cabeça e descobrir que tem uma pedra embaixo do... Mas Romero, assim, seria... eu tô sacaneando aqui, sei, mas é isso, cara, tem que ser cauteloso, meu. E é aquilo, o momento assim, não ajuda, né? Exato. Imagina, você traz o pote, e por qualquer motivo ele sai a R$75, ele vai encalhar, cara, e aí vocês vão ficar com um bocado de coisa parada aí. Exatamente. Ou então, pior ainda, poderia acontecer da gente ter errado alguma coisa no processo prévio com a receita e a receita vai falar, não, esse carregamento aqui não vai sair daqui do porto, não. Aí falou, não, mas problema teu. E aí, poderia até inviabilizar a iniciativa assim de cara, né? Tá. Romero, a gente tá com 1h40 de live, cara. Eu acho que tá bom, eu tô satisfeito. Eu acho que eu fiz as perguntas que eu tinha interesse em saber. Eu acho que a gente explorou um bocado dessa iniciativa de vocês aí, do Vem Pra Mesa. E aí eu queria deixar o microfone aberto para você fazer suas considerações finais. Vamos lá. Primeiramente eu queria agradecer muito ao convite, né? Quando eu mandei a mensagem no Warhammer Brasil, 15 minutos depois você me mandou uma mensagem assim, num tom um pouco chateado, porque... Magoado. Como que os caras, né, meus amigos, eu considero meu amigo também, né, a gente se conhece. Agora o Eduardo ia jogar comigo na casa da minha sogra, Romero. Quando a minha filha mais velha deu os primeiros passos, eu não estava na companhia da minha senhora. Eu estava na companhia do Eduardo. E aí o Eduardo é sócio dessa loja e não me fala antes. Eu fiquei magoadíssimo, cara. Nem nego. Pois mas desculpe-me por isso. Mas assim, você pode me desculpar, não pode desculpar o Eduardo. Eu compreendo muito bem se isso acontecer. O Eduardo não tem perdão, cara. Mas assim, queria agradecer assim, muito a oportunidade, né? Como eu tenho falado, assim, isso é uma experiência nova pra gente, assim, um negócio que a gente tá fazendo com todo cuidado, com todo carinho, com toda a intenção, assim, pra garantir que seja o mais bem-sucedido possível, pra garantir que a comunidade seja o mais satisfeita possível, pra que a comunidade se sinta tão bem tratada quanto é a comunidade da Games Workshop lá na Europa. Eu tenho, assim, por razões pessoais, eu viajava, né, que hoje em dia eu não viajo mais. Viajava com certa frequência para a Itália e eu tenho uma amizade com o dono de uma loja lá na cidade específica na Itália, né? E assim, é muito legal você ver como é que é a forma que o pessoal vai, é uma loja imensa da Games Workshop, acho que talvez seja uma das maiores lojas da Itália. E assim, é muito legal a forma como o pessoal faz assim os eventos, como é que você vê assim que tem um contato, que tem um carinho com aquela comunidade, com aquele negócio. Eu já fui jogar lá, assim, eu não falo porra nenhuma, desculpa o meu palavrão, tá? Não falo nada de italiano, né? E italiano geralmente fala muito mal inglês, então assim, mas tipo, tem aquela sensação de integração, tem esse contato que o próprio hobby da Games, a própria Games Workshop, o próprio hobby, apesar de nós estarmos num futuro distópico em que todo mundo se odeia e todo mundo se mata o tempo todo, mas assim, o hobby ele favorece o contato, favorece a interação com as pessoas, eu acho isso muito legal, né? E a gente quer trazer isso daqui para cá, né? Então, se todo mundo se tiver satisfeito, na verdade, assim, se uma pessoa não estiver satisfeita com o que a gente está fazendo, eu não vou estar satisfeito. Então, eu quero que realmente seja o mais bacana possível. Conto com todo mundo assim, vocês vão ter da gente todo o esforço possível para poder, assim,
promover evento, fazer live, fazer vídeo, fazer tudo, streamar campeonatos se surgir a necessidade, surgir a demanda. A gente vai fazer de tudo para que o hobby seja o mais bacana possível aqui, né? E é isso, assim, é aquela coisa, estamos aí, a gente quer, se alguém tiver alguma coisa para falar, algum questionamento para fazer, alguma coisa, estamos sempre disponíveis também. E é isso. Muito obrigado mais uma vez, Estevão. Legal. Coração, você é um cara incrível. Não, valeu, Romero. Vou aproveitar então também, fazer minhas considerações finais. Em primeiro lugar, obrigado, Romero, de verdade, pela confiança, pela oportunidade da gente poder sentar e conversar. O The Painting Frog é um projeto pessoal, sem fins lucrativos. Eu participo da comunidade do Warhammer, eu participo da comunidade dos pintores de bonequinho. Há muitos anos eu escrevo, o blog já passou por N versões, o YouTube é algo que eu tenho começado a explorar um pouco mais, mas de qualquer maneira é assim, tudo que eu faço e sempre fiz pelo hobby do Warhammer 40.000, dos jogos da GW no Brasil, é por uma paixão muito grande, justamente por isso que você diz dessa sensação de que o hobby nos irmana, sabe? Por exemplo, tem o Risse, cara. O Risse se mudou de Porto Alegre para Curitiba e a primeira coisa que eu falei para ele foi: procura a galera do Tropas, cara, que é um jeito da gente se inserir, da gente conhecer gente. E a gente parte já, a gente não tem todo aquele namoro, né, de ter que conhecer o cara e aí conversar, e aí meio constrangido dizer, eu tenho uns bonecos e tal. Não, cara, você já parte daquele negócio comum e a amizade decola a partir dali. Isso. Então, assim, eu acho que trabalhar em prol do hobby, de fazer algo pelo crescimento do hobby, é algo que eu tenho prazer de fazer, e ter essa oportunidade de ter esse papo franco com você, no momento desse retorno da Games Workshop ao Brasil, agora por uma quinta vez, é importante. É importante para dar uma satisfação para a comunidade, para o meu ouvinte que está prestigiando a gente. A gente teve aí uma média de 20 pessoas assistindo a live ao longo do tempo, eu estava acompanhando aqui. Isso é pouco para os nossos padrões, para os padrões mundiais, mas eu acho que é muita gente. E é prova de que a galera está pronta para recepcionar o bom trabalho de vocês, Romero. A bola está na mão de vocês, eu só posso desejar muito sucesso para vir para a mesa, assim como no passado eu desejei muito sucesso a Solid, a Hobby Depot. A gente precisa ter a GW mais próxima, cara. O hobby depende disso para ele crescer, para ele ser ativo, para ele ser vibrante, para a comunidade ser viçosa, né, na verdade. Exato. Né? Vou até fazer um comentário aqui. Quando eu estava falando com a representante no começo da conversa, início da primeira conversa com a Games Workshop, com a representante para a América Latina, ela falou, olha, assim, conversando, chegou uma hora que a gente parou de falar de negócio e fomos ter uma conversa, assim, amenidades, né? Aí ela chegou e disse assim, falando, porque eu acompanhei durante muito tempo os Estados Unidos, tal, não sei o quê. Assim, a gente quer que dê muito certo com vocês, porque os Estados Unidos já foram um mercado muito pequeno que começou com uma, duas lojas. Sim. Começou com distribuidor, começou com não sei o quê. É óbvio que tem toda a questão financeira, questão econômica, tudo isso. Mas assim, é um mercado muito grande que tem uma possibilidade de penetração muito grande, então a Games Workshop tem interesse nisso. Tem interesse em fazer não sei o quê. Então assim, a gente vai fazer o máximo para que vocês tenham sucesso, né? E a gente também quer que o máximo... sonho meu, se isso daqui um dia for... Essa conversa aqui de hoje, um dia for resgatado com você, isso aqui foi um dos primeiros momentos dessa iniciativa que deu super certo, tal, não sei o que. E hoje em dia o hobby tá bem grande, tá vibrante, tem campeonato, tal, com certa frequência. Cara, eu vou ser a pessoa mais satisfeita do mundo nesse hobby, sem dúvida. Legal. Então acho que é isso, tá? De novo, obrigado, Romero. Obrigado a você que prestigiou, que sentou aí para ouvir a gente conversar. Vocês já sabem, o YouTube, o canal do The Painting Frog no YouTube é uma contraparte do blog, que está disponível no www.thepaintingfrog.com.br. O blog também está presente no Instagram, que é o @ThePaintingFrog.
A gente tem o canal no Facebook também, onde a gente conversa. E eu tô sempre disponível aí para papear, para conversar sobre o hobby. E aí a única coisa que eu vou pedir é, se você curtiu a live, se você gostou do conteúdo que a gente está discutindo, quer ver mais conteúdo desse tipo, dá o like aí na live depois, ela vai ser publicada depois, assina o canal e eu aguardo vocês por aqui. Acho que por hoje é isso. Um abraço.